irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, capítulo 7, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 de Apocalipse. Os irmãos também sabem que o Apocalipse também é uma carta. Vocês sabiam disso? É uma carta escrita por João, dirigida às igrejas. Mas nós conhecemos como livro, pelo tamanho do escrito. Normalmente as cartas são curtinhas, né? Por isso que é conhecido como livro do Apocalipse. Mas também não há erro de falar carta do Apocalipse, que é o que o João escreve às igrejas. Amém? Capítulo 7 do livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Nós vamos continuar. Hoje é o capítulo 7, próxima semana o capítulo 8, e nós vamos encerrar com o capítulo 9. Eu acho que o 10 é o caminho, você também? É o Alan? O Alan, né? O Alan vai dar continuidade no capítulo 10. Então, o capítulo 7, ele tem apenas 17 versículos. Vamos ler pausadamente e nós vamos tentar explicar aqui todo esse capítulo. Como eu já havia dito aos irmãos, é uma aventura para mim cobrir todo o capítulo hoje, que eu gosto de explicar versículo por versículo, mas como o pastor já determinou que seria cada semana um capítulo, nós vamos correr aqui para tentarmos acabar hoje o capítulo 7, e vou tentar também fazer aqui uma recapitulação do capítulo 6, pelo menos no finalzinho, que a gente não falou muita coisa, e a gente entra no capítulo 7, amém? Capítulo 7 do livro do Apocalipse diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, e tendo o selo do Deus vivo, ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos todos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Rubem 12.000, de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, e da tribo de Zebulão 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto,
e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vocês estão percebendo que estudar o livro do Apocalipse não é fácil, né? Vocês perceberam a linguagem que o João usa aqui? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o Apocalipse ele tem muitas figuras de linguagem. Não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia. E se nós levarmos aqui ao pé da letra algumas coisas, nós vamos cair em um grande erro de interpretação. Então, é necessário uma leitura minuciosa, cuidadosa, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui nas figuras de linguagem. Por exemplo, os irmãos sabem que lá na frente do Apocalipse, João vai dizer que vai sair uma besta do mar, da terra. Os irmãos lembram disso? E eu me lembro que quando eu era menor, tem um amigo da nossa família que já era crente faz um tempo, e quando ele queria assustar a gente para ir para a igreja, ele dizia: a besta vai te pegar. Ele queria colocar a besta com 10 cabeças, com chifre, né? E nós morríamos de medo, eu e meu irmão, nós corríamos, que a besta vai pegar nós, vamos para a igreja. E a gente ia para a igreja com medo da besta, né? Porque segundo ele, a besta literal, né? Era com 10 cabeças, 10 chifres. Só que depois eu descobri que a besta não era literal. E também descobri que na verdade a besta era ele, né? Por ter falado essas coisas, nos assustado. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Então o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele vai tratar de diversos assuntos e vai usar muitas figuras de linguagem. Amém? No capítulo 6, nós estudamos na aula passada. Quem lembra? Eu falei que eu ia falar de quantos selos, irmãos? 7. No capítulo 6, são quantos selos? Só no capítulo 6. Não. São 7 selos, mas no capítulo 6 tem uma quantidade. Quanto que é? 6 selos, amém? Então, vamos lá. O que fala aqui o primeiro selo? Os primeiros 4 selos são representados por figura de linguagem, que são, quem lembra, os 4 primeiros selos que são ali descritos como alguma figura de linguagem. Quem lembra? Cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, o amarelo pálido. Alguém lembra o que significa cada um? Não lembra? Isso. Vamos lá. O primeiro cavalo, que é o branco, lembra que eu disse para vocês que alguns interpretam que é Cristo, outros interpretam que é o anticristo, mas a nossa linha é que nós acreditamos que o cavalo branco, ainda que seja uma cor branca, porque a cor branca representa a paz, né? Vitória. E esse cavalo branco, o cavaleiro está com um arco e está com a coroa. E aí quem olha assim já acha que ela diz é Cristo, porque Cristo é representado, né? Como vencedor, aquele que venceu a morte, o pecado. Mas aqui nesse cavalo branco, se os irmãos perceberem, por que não é Cristo?
Porque os eventos que serão descritos aqui são de destruição, tá? Então, primeiro, eu acredito que aqui é o anticristo, porque é assim que ele vai reinar na terra. Ele vai vir como realmente aquele que traz a paz, aquele que trouxe a solução para o mundo, vai unir todo mundo, e depois vai mostrar de fato quem ele é. E aí que vem depois os cavalos da cor preta, vermelho, amarelo. Deu para entender? Então, primeiro aqui é o anticristo, é o cavalo branco, porque ele vai vir com uma falsa paz. Você lembra que na grande tribulação será um período de quantos anos? 3 anos e meio. Não, total. 7. Divididos em quantos períodos? 2. A irmã Nara está falando isso aí, irmã Nara. A irmã Nara está bem, hein? Estou gostando da irmã Nara. Isso aí. 2 períodos. E cada período vai durar quanto tempo? 3 anos e meio. Tá? Então, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai mostrar toda a bondade. Ele vai fazer prodígios, ele vai unir todo mundo. Agora, imaginem Israel e o Irã, né, Camilo? Dando as mãos. Pensa, direita, vamos para uma política aqui no Brasil, a direita e a esquerda, dando as mãos. Olha que legal. Então, o anticristo vai fazer tudo isso, vai unir tudo. E segundo aí alguns interpretam esse evento, irmã Vera, haverá um só governante, haverá uma só moeda. Na verdade, eu fiquei sabendo esses dias que já estão aí testando uma moeda digital. Já ouviram falar sobre isso? Qual é o nome da moeda que eu esqueci, Santiago? Seria no caso a moeda do BRICS. BRICS, essa mesmo. E eles estão testando, o Banco Central já está fazendo teste, e as notas, o real vai desaparecer. Vai haver uma só moeda. O Lula já queria fazer isso, não me fala a memória. Ele já estava com essa intenção de fazer uma só moeda aqui na América do Sul, que agora eu também esqueci o nome, quando ele se reúne lá, eles também queriam fazer isso. Então, percebe que tudo que o Apocalipse está descrevendo futuramente, algumas coisas estão se cumprindo. Uma leitura do Apocalipse atenta e os acontecimentos atuais que nós estamos vivendo, tudo já aponta, irmãos, para o fim. Tudo já aponta para o fim. Então, é necessário que o crente cristão, ele tem que estar ciente disso, dessas coisas, de tudo que acontece no mundo, para que ele possa ver esses acontecimentos e já prever, Jesus está voltando. Lembra que Jesus disse que a vinda dele seria como no pé de figueira? É isso que ele fala, Camilo. Quando a figueira está para dar os frutos, o que acontece? Primeiro vem as folhas, né? Ficam bonitas, tal, começa a florescer. E ele disse que o fim do tempo é isso. Haverá sinais. E os sinais estão aí. Então, o capítulo 6 do Apocalipse, ele já abre com essa revelação de coisas futuras. Então, o cavalo branco é o anticristo. Os demais cavalos são os acontecimentos que virão sobre a terra na grande tribulação. Aí eu pergunto, na grande tribulação, a igreja vai estar presente, sim ou não? Tomara que não estaremos, tá? Não estaremos. Tem um texto aqui que o Camilo até chamou nossa atenção. Deixa eu ver aqui. É no capítulo 6. Onde está, Camilo? Que você disse que eram os irmãos. Acho que é no capítulo 9. No capítulo 6, versículo 9. Que é o quinto selo. Que ele vai dizer, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então vamos lá. Eu disse que os acontecimentos, esses 4 aqui, que é o cavalo preto, vermelho e o da morte, o amarelado, serão coisas que acontecerão na grande tribulação. E aí o Camilo já associou essa parte aqui. Peraí, se isso aqui vai acontecer na grande tribulação, essas pessoas aqui, quer dizer que foram mortos na grande tribulação?
dá a entender que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que eu disse para o Camilo e repito aos irmãos, não podemos ler o Apocalipse de uma forma linear nos acontecimentos, porque tem coisa aqui que não é cronológica, não é uma linha reta, o que vai acontecer é isso, não. Então quando João vê esses acontecimentos, ele vê em partes, não é uma linha linear de um acontecimentos assim que vai estar em sequências, então tem que tomar cuidado. Então a pergunta é, quem são essas almas que João viu no céu e elas estão clamando por justiça? São as almas daqueles que morreram por causa da palavra. Quando? Desde quando Jesus foi ao céu. Todos os cristãos que morreram martirizados, eles estão já lá no céu. Quem foi martirizado ou não, mas nesse texto aqui está falando exclusivamente dos mártires, e eles estão lá clamando por justiça. Aqui, irmãos, já deixa bem claro que a alma não fica repousando lá no sono profundo. Quem morre em Cristo já está diante de Deus. Amém? Há uma linha aí que diz que eles creem no sono da alma, né? Que quando a alma, o ser humano morre, o crente morre, o corpo é sepultado, mas a alma dele fica como se fosse, como é que é a palavra, pastor Camilo? Não é bagando, é... Como? Dormindo, mas tem um nome que eles usam. A alma fica inconsciente. Isso. Fica inconsciente, ou seja, eles ficam lá sem saber o que passa. Só que aqui no texto bíblico, João viu essas almas, os crentes que foram martirizados, eles estão diante do Cordeiro. Aí eu pergunto, é inconsciente ou consciente? Consciente, irmãos. Então o crente, quando ele morre, eu acredito, de acordo com a Bíblia, que ele vai para o céu e fica consciente. Amém? Deu para entender? Se o adventista bater na sua porta lá falando que a alma fica inconsciente, você vai repreender, né? Você já vai saber argumentar. Amém? Então vamos lá, aqui é hora de aprender. Tem uma turma que fala que ela está subindo e vai passar por um estágio até chegar diante do Senhor. Mas aí tem a passagem do Lázaro, né? É outro texto que a gente pode refutar ele, o texto do Lázaro, do rico. Quando o rico morre, o Lázaro também morre, para onde eles vão? Exato, para o seio de Abraão, que hoje é o céu. Então o rico vai lá para o Hades, mas está consciente também. Tanto um como o outro são destinos diferentes, mas os dois estão conscientes. Um vai para o céu, vamos dizer assim, o outro vai lá para o inferno, mas estão conscientes. Então, consciente é que eles sabem onde eles estão. Eles estão conscientes, eles estão percebendo tudo à sua volta. Eles não estão dormindo, porque os adventistas, eles alegam que quando o crente morre, eles ficam dormindo. Sabe o que você vai fazer? Quem já fez endoscopia aqui? Quando você faz endoscopia, você toma um negócio lá, irmãos, que você apaga na hora, sim ou não? Meu Deus do céu, eu fiz um ano passado, eu acordei e não acordei. Me colocaram na marca assim, ó. Falaram, leva embora. Eu não tinha acordado ainda. Eu saí capinando, irmão. Não sabia onde eu estava. A minha esposa falou que eu falei para ela virar a rua. Irmãos, e eu não me lembro de nada. Porque eu estava inconsciente. Então assim, nem sonhar você sonha. Parece que você fechou os olhos, passou 1 minuto e você acordou. Não é assim? Então você não está dormindo normal. Quando você deita agora, você vai dormir, você vai sonhar lá, tal. Não, você, nessa cirurgia ou nesse procedimento aí, parece que você fica completamente inconsciente, como se estivesse em coma mesmo, sabe? E é isso que eles defendem, os adventistas, que a alma do cristão fica dessa forma. Então, supor, o crente morreu hoje, ele não sabe lidar, na verdade, para ele vai dormir. E quando Jesus vier, aí que ele vai despertar. Só que nós temos diferente. Quem morre já está diante do Cordeiro. É claro que quem está lá em cima não tem a percepção que nós temos aqui, de dia, de horas, de minutos. Não tem isso. Então talvez, vamos supor, o crente morreu. Paulo morreu há 2.000 anos atrás.
E aí Paulo já estava diante de Cristo. Aí foi o tempo de Paulo abraçar Jesus, abraçar os apóstolos, conversar ali um pouquinho. Daqui a pouco Jesus vem e busca a igreja. Aí Paulo vai dizer: nossa, já veio buscar? Porque para eles não tem esse negócio de tempo. Então, mais ou menos assim. Então, eles estão conscientes, estão lá no céu, desfrutando de Cristo, da sua presença, mas eles estão ainda aguardando a volta de Cristo. Eles estão lá só com a alma. Amém? Só com a alma. No arrebatamento, o que vai acontecer, irmãos? Quem lembra? Os mortos não ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos? Esses. Eles vão ressuscitar com o próprio corpo. Depois nós seremos e transformados, nós estaremos com ele na glória. Deu para entender? Então, quem morre em Cristo já vai para a glória. Vai estar consciente. Aí, consciente de que, irmã Vera? Será que ele vai lembrar? Vamos supor, a irmã Vera foi para o céu. Será que chega lá vai lembrar? Meu Deus, tem que fazer a marmita do meu mato lá embaixo. Não é essa consciência, não é essa lembrança. Você nem vai lembrar de Marcos. Como é que Marcos está lá embaixo? Será que já casou de novo? Ô pastor, minha mãe falava que quando a pessoa era arrebatada, que fala assim, eu quero voltar, ela fala que é mentira, porque lá é tão gostoso, que você não se lembra de nada. Não vai lembrar. Ela fala que não tem como lembrar da terra. A única coisa que a gente vai estar consciente é que nem esses crentes aqui, eles sabiam que morreram por causa de Cristo. Isso você vai ter consciência, que você foi um crente, que você viveu a palavra do Senhor, que você está lá porque você foi fiel a Ele. Eu acredito que essa lembrança nós vamos ter. Agora, lembrança de passarinho, de pet, não, essa aí não vai ter não. Já tem até dizendo aí que os pets serão salvos. Já viu? Vai. É complicado, mas é isso, irmãos. Então, Camilo, respondendo a sua pergunta, o seu questionamento, aqui não são os crentes que morreram na grande tribulação. Amém? É difícil, porque não está em uma sequência de ordem cronológica, de eventos. Então, não é. O da grande tribulação é os irmãos do capítulo 7, que a gente vai falar agora. Aí sim. Amém? Então, irmão, no capítulo 6 acontece isso. Esses eventos, 4 selos representados por 4 cavalos, que são anticristo, morte, destruição, enfermidade. Aí você pode perguntar, pastor Anderson, mas tudo isso já acontece desde que mundo é mundo. Mas o que está por vir, a Bíblia deixa bem claro, irmãos, é a grande tribulação. Jesus disse que nunca houve tempos assim e nunca mais haverá. Porque o que está por vir, irmãos, é misericórdia, Silei, porque é que a gente vive num dia tão corrido, Camilo, tanto a fazer, que a gente acaba passando despercebido desses detalhes, dessas coisas aqui. A gente nem se preocupa com isso. Mas, irmãos, o que está por vir de fato, e eu creio na Bíblia, e vai acontecer assim, nunca houve tamanha tribulação. O que vai acontecer no mundo, olha, eu vou dizer para vocês, eu oro a Deus para que de fato a igreja não passe por ela. Eu oro a Deus, porque eu vou dizer para vocês, hoje tem muito crente que não aguenta a tribulação que nós vivemos hoje. Agora, você acha que eles vão aguentar a que está por vir? Complicado, irmãos. Então nós temos que crer fielmente que quando chegar a tribulação a gente vai ser tirado. Eu quero crer nisso, né? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Então o capítulo 6 ele fala de 7 selos, só que tem só 6, são acontecimentos que virão sobre a terra, julgamento, juízo e peste, fome, tudo isso vai acontecer na grande tribulação, que a igreja não vai estar. E aí, chegamos no capítulo 7. O que é o capítulo 7, irmãos? João, ele continua vendo a revelação.
Agora o cordeiro desatou os 7 selos, mostrou para ele qual será o destino da humanidade, porque era isso que João queria saber, qual é o destino da humanidade. João está vivendo um tempo de perseguição na terra, os crentes sendo mortos. Jesus já havia feito 50 anos, já tinha sido levado ao céu, e os crentes estavam morrendo. E aí João fica com medo, e vai dizer: o que vai ser da igreja? E aí por isso que ele é arrebatado ao céu, para Jesus mostrar para ele que mesmo os cristãos sendo mortos, perseguidos, o Cristo, o Cordeiro de Deus, ainda estava no controle da humanidade. Amém? E aí ele sobe aos céus, e ele vê lá os selos, né? Os 7 selos, e Jesus mostra para ele: João, o que vai acontecer é isso, isso, isso e isso. Só que a visão continua no capítulo 7. Então, se os irmãos notarem aí, olha que interessante. No capítulo 7, versículo 1, versículo 3. Os irmãos perceberam? Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu não entendi. Olha que interessante. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Imagina aí, irmão. 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, ou seja, ao redor do mundo, de uma extremidade à outra, segurando 4 ventos. Dá para imaginar isso, meus amigos? 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, do mundo, segurando 4 ventos. O que seria isso, Camilo? Seriam os 4 pontos cardeais. Quais são os 4 pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul. Exatamente, de uma extremidade a outra. Está falando aqui de toda a terra, todo o mundo, todo o universo. 4 anjos. Aí, irmãos, aí você fala assim: mas pastor, 4 anjos de uma extremidade a outra? Esses anjos são grandes mesmo, né? Segurando o vento. Agora, imagine o tamanho de Deus. Não, se esses anjos aqui estão nos 4 cantos da terra, detendo os ventos, você imagina o tamanho desse anjo e o poder que eles têm. Aí você pergunta: são somente anjos, criatura de Deus. Imagina Deus. Imagine Deus, Camilo. E os santos, que eu também não consigo imaginar. Os santos que estão lá clamando por justiça, no trono do Cordeiro, eles estão diante de Deus, irmãos. Agora imagine você, hoje aqui, passando essa tribulação danada, pagando conta, trabalhando, aguentando o chefe, aguentando o passageiro, que é só pela misericórdia. Você morre e está diante de Deus, o Criador do universo. Qual seria a sua reação? Você já pensou nisso? Quem pensa nisso aqui? Quem pensa nisso? Separa um minuto no seu tempo para pensar em coisas celestiais? Ou você só pensa em pagar boleto, política, família, correria? Só é santo, tem como. A gente tem que parar um minuto, irmão, para contemplar essas coisas, né? Eu de vez em quando eu fico louco lá, sozinho, fico pensando: se eu morrer agora, como é que será a morte assim? Como é que vai ser? Eu já vou estar diante de Deus. Sabe, eu já vou ver Paulo lá. Se eu ver Paulo, eu vou dar um abraço em Paulo lá. Eu fico pensando nessas loucuras. Eu sou meio xarope dessa ideia. Mas eu penso, por um momento eu penso, irmãos. E eu falo que eu não quero provar a morte. Eu quero ser arrebatado. Mas, se a morte vier, fazer o quê? Estamos aí, né? Ninguém sabe o dia da manhã. Mas a questão não é a morte, o que vem depois dela. Exatamente. E aqui, glória a Deus. E se não morrer, irmãos? Já pensou? Você pregar, viver o evangelho durante tanto tempo, chegar lá em cima e ser reprovado? Esse é o governo de Paulo. Paulo morria de medo disso. Ele, longe de mim, irmãos,
perder a minha salvação por causa de vocês. Por isso que ele termina a Bíblia dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Ele tinha convicção: estou indo para Cristo. Então essas coisas, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, eu quero que você vislumbre aí, saia um pouco da terra, entra no céu agora. Como será as mansões celestiais? Como será a vida depois da morte, irmãos? Já pensou nisso? Ninguém aqui vai ficar a vida inteira aqui não, irmãos. Todos nós aqui já temos uma data de validade. Até tal, vai chegar o nosso dia. E aí, quando chegar, estaremos preparados? Continuando, ele viu esses ventos, esses anjos, nos quatro cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi também, vou parar aqui no versículo 2. O que João está querendo escrever aqui? O que João está vendo? É forma de linguagem. João está vendo aqui uma destruição eminente que está por vir sobre a terra. Os anjos fala da força de Deus que está detendo que esse vento sopre sobre a terra, sobre o mar e sobre a árvore, que fala da humanidade. É como se João estivesse dizendo assim: olha, Deus está aguardando um momento certo para que esses acontecimentos venham sobre a face da terra. Então os quatro anjos falam da força de Deus. Os ventos, destruição. Mar, terra e árvore, da humanidade. Então há uma destruição que está por vir na humanidade. E Deus está detendo. Deus está segurando até o momento certo. Amém? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Aí a pergunta é: pastor Anderson, o que Deus está esperando? Aí o versículo 2 responde: ó, que interessante. Eu quero muito que nós estejamos enquadrados aqui, irmãos, no versículo 2. Olha o que diz: ele viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, ou seja, uma marca de Deus. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos de Deus. Essa marca aqui, ela vai impedir que você vê toda essa destruição. Ou seja, quem não tiver essa marca vai passar por tudo isso. Então, essa marca veio para lá no Egito também, né? Exatamente. Dá para fazer essa conexão, essa ponte. Quem lembra? Quando o anjo da morte veio, Deus mandou Moisés fazer o que, irmãos? Passar o que? Sangue. E nos umbrais. E quem tivesse com a marca, com o sangue lá, a morte não tinha poder. Ela passava por cima, direto. Por isso que é Páscoa, peixe, é passar por cima. Por isso que deu o nome à Páscoa. E aqui é a mesma coisa. Você tem a marca do Cordeiro? Você tem o selo do Cordeiro? E qual é o selo? Qual é o selo? Qual é o selo que nós temos? E selo fala de três coisas na Bíblia: propriedade. Tem um dono. O que mais? Identidade.
O que mais, irmãos? Segurança espiritual e autenticidade. Então, quem tem esse selo, quem tem essa marca, ele pertence a Deus, ele tem uma identidade, ele tem uma segurança espiritual e ele tem autenticidade, porque o selo faz de autêntico. Quando alguém marcava alguma coisa, dizia: isso aqui é autêntico, eu sei de onde é. Você não tem que autenticar alguma coisa? Exatamente. E é isso que Deus está esperando, marcar todos os servos de Deus. Você é marcado nessa noite, irmãos? Vocês são marcados pelo selo de Cristo? E qual é o selo, irmãos Mira, que Deus marcou a gente? Isso, olha, boa. No momento que a gente aceita Cristo, o que ele faz com nós? Sim, mas o que a gente recebe de imediato? Também, mas tem algo melhor. O Espírito Santo, irmãos. Ele é o nosso selo, ele é o nosso penhor. Então só vai subir quem tiver o Espírito Santo. Ele é o nosso selo. O crente é selado pelo Espírito Santo. Então quando você levanta a mão para o céu e aceita Jesus, você não é batizado, você é selado por ele. Então todo crente tem o Espírito Santo. Batismo é uma outra coisa. Agora o Espírito Santo, quando você aceitou a mão, se arrependeu dos seus pecados, ele te marcou, ele te selou. E o Espírito Santo na sua vida significa que você tem um dono, uma identidade, que você é autêntico e uma segurança espiritual. Quem tem a marca do Espírito Santo nessa noite? Isso, mano. Isso aqui é maravilhoso, é lindo. A marca do Espírito Santo é o selo que faz nós sermos de Deus. Amém? Ele gritou com voz bem forte aos quatro cantos que tinha recebido poder para causar dano na terra. Versículo 3: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram marcados com selo. E aí, aquilo que o Camilo já defende há muito tempo, a igreja já não vai estar mais aqui. Amém? Porque ela tem o quê? O que ela tem? O selo. O selo, irmão. Grave isso aqui. Só vai ser arrebatado quem tem o selo. É o Espírito Santo. Só que quando a igreja subir, vai ter a grande tribulação. Quem ficar aqui, o crente que não subir, que estava com a vida meia fora aí, brincando, de ser crente e tal. E vai ficar muitos, né? A pergunta é, irmã Vera, irmã Inalda, irmã Zumira: haverá conversão? Haverá salvação na grande tribulação? Sim ou não? Haverá. Então vocês concordam com isso? Beleza? Porque a nossa linha, a Assembleia de Deus, nosso entendimento é esse, que haverá salvação. Agora sim, eu creio nisso. Só que eu fico perguntando, gente, se agora a graça já está disponível e ninguém quer saber de Jesus, você acha mesmo que na grande tribulação, não, vocês acham, mano? Vai, né? Vai ser muito, muito difícil. Vai ter um desviado que vai falar assim, vai ter. Poucos serão escolhidos. Então, é complicado. E aí, a pergunta é: quem são, na sua Bíblia aí, ó, esses 144 mil? Quem responder corretamente, ganha um bombom. São da tribo de Israel.
charadinhas que ele pega, tá? Ele foi igreja ou cara tribulação. Então. Na verdade, ele defende que ela passará, né? Então, por isso ele defende que vai ter igreja. Então, quem defende que vai passar, defende a igreja. Então, vamos lá. Ninguém acertou? Se for de Jeová, fala que é só ele. Exatamente. O testemunho de Jeová diz que esses 644 mil, na verdade, eles falavam isso alguns anos atrás, né? Mas agora, o número de convertidos lá na seita deles ultrapassou. E eles estão tentando fazer uma outra conta. Porque já passou. 644 mil. Irmãos, fala a verdade, né? Não dá. Alguns interpretam esse número como um número simbólico. Ou seja, que é a totalidade de crente, que vai ser a igreja. Eu não concordo. A nossa visão é que esses 144 mil é literal, é números mesmo, e o texto responde. É só você ler. 144 mil dividido por 12 dá quanto? 12 mil. E 12 mil é de que tribo? De Israel. Então, quem são esses 144 mil? Judeu que serão convertidos ao cristianismo, terão a marca de Deus, a promessa do Espírito Santo, e esses judeus vão sair para evangelizar. Então, quem for salvo na grande tribulação é porque esses judeus saíram para evangelizar. Deu para entender? Coisa difícil, né, irmão? Porra, apocalipse é difícil, irmão, meu Deus. Mas é isso aí. É esses judeus, 144 mil, que vão sair para evangelizar. E aí, não sei se vai ser tão fácil assim, mas vai haver conversão na grande tribulação. Peça a Deus que você não fique aqui na grande tribulação. Amém, irmãos? Eu quero ir na primeira leva. Exatamente. Não é. Versículo 9, irmãos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvar. Aí eu pergunto agora, esse povo aqui que está clamando com palmas na mão, irmão, são folhas de ramos, significa que estão sendo vitoriosos, né? Na época de Jesus, quando um exército ganhava lá, o general, a sociedade esperava o exército entrar com palmas na mão, com ramos, né? Por isso, quando Jesus entrou em Jerusalém, vocês lembram? Ele estava com palmeiras, eles estavam celebrando a vitória de Cristo. Então aqui eles estão celebrando a vitória. A pergunta é: quem são esses aqui, irmãos? É aqueles do capítulo 6 ou são povos diferentes? E aí, quem responde? E Camilo? Isso. A tribulação já chegou. A igreja foi arrebatada. Então, pastor, se a igreja foi arrebatada, quem são esses aqui? São os que ficaram na grande tribulação. Mas eles ainda teriam ao julgamento, né? Calma. A irmã já está falando do julgamento. Mas eles já estão salvos. O julgamento para os salvos não é para condenação, é para galardão. O julgamento desse daqui vai ocorrer 1000 anos depois. Isso, tem um milênio ainda. Irmã, calma. Você já está muito. Já quer ser julgada? Não, e detalhe, aquela, os irmãos estão no céu. Ela disse assim: ah, mas não é assim não, tão fácil. Oxi. Os irmãos estão lá, irmão. Não, eles já estão salvos. O julgamento vai vir só para eles terem galardão. Mas para Deus, quanto é um milênio?
Como assim? Ah, tá. Aí a pergunta é, o milênio é literal ou é simbólico? Será realmente 1000 anos de dias, de anos? Ou será um período ali que simboliza? Porque para Deus, um dia é quanto, irmão? 1000 anos. E 1000 anos é um? Tá, aí a pergunta é, Camilo, você crê que é simbólico ou é literal? É literal? Então, o Camilo e as Assembleias de Deus defendem que esse milênio é literal. Então, é literal. Aí você fala, pastor, vai passar a grande tribulação, tudo isso aqui, e ainda vai ter 1000 anos? É, vai ter mais 1000 anos. E é durante o milênio que o diabo, outra pergunta, irmãos. O diabo vai ser solto no milênio. Correto, sim ou não? Hã? Aí a pergunta é, mas pastor, ele está preso ou está solto? O que vocês acham? Está solto. Está preso. Ele não vai ser solto na guerra? No milênio, né? Ele será solto por um período de tempo para enganar, para matar, destruir o povo. No milênio. Isso, no milênio, durante o milênio. Mas agora aqui, a pergunta é agora. Ele está preso ou está solto? Está solto. Tá bom, aí, calma aí. Se ele estiver preso e tudo isso está acontecendo, imagina se ele estivesse solto. Então há uma linha que defende que ele está preso. Os presbiterianos, pelo menos, defendem que ele está preso. Mas nós não. Eu acredito que ele está solto. Por quê? O diabo ele é um espírito. E onde ele mora? Ele vaga. O que Jó falou? De onde vem? De rodear a terra. Ele está aí, perambulando. Ele está solto, ele é um espírito, ele age. Ele está agindo no mundo. É só no milênio que ele será preso e depois será solto. Amém? Mas no capítulo 20 ele não fala que ele vai ser solto somente lá no final? Então assim, no milênio ele está preso. Ele será solto no final. No capítulo 20 fala sobre isso. A gente vai chegar lá. Por isso que porque isso, exatamente. Na realidade, assim, eu converso com você hoje, amanhã eu falo uma coisa, mas ele não tem uma cronologia sequencial. Exatamente. Mas quem vai falar do capítulo 20, quem é? É o pastor? É o Eduardo. Ele vai explicar para nós a questão da prisão do diabo, do milênio também. Amém? Os irmãos, ó, nós estamos no capítulo 7, os irmãos já estão indo lá para o milênio, irmão. Não, porque você já entrou no milênio. Mas é legal. Mas ele já vai de acordo. Sim, já é um link para entender lá também. Muito interessante. Então, irmão, essas almas aqui, do versículo 9, é as almas que foram salvas na grande tribulação. Quem pregou? Quantos judeus? 140. Grave isso aqui, hein? Vai cair na prova. 144 mil judeus pregaram durante a grande tribulação, houve conversão, e essas pessoas aqui estão louvando a Deus porque foram salvas. Sabe o que me chama a atenção? Isso aqui, quer ver? Ó? Versículo 11. Todos. Deixa eu ver. Ah, tá. Eles estão louvando a Deus. Aí no versículo 13, um ancião vai perguntar para João: da onde vieram esses crentes que estavam vestidos de branco? E aí João diz: Senhor, só o Senhor sabe. Parece Ezequiel, os nossos secos podem reviver? Ele falou: o Senhor sabe. João falando uma coisa: só o Senhor sabe. Então o ancião disse: esses são os que vêm da grande, que lavaram as suas vestes na onde? No sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia. Irmãos, eu o adoro de dia e de noite. A adoração do céu não para. Não para, mano. Mas no céu tem noite? Então, aí, de dia e de noite. No céu não é literal.
Exatamente. Essa palavra aqui é igual do 1000 anos com um dia. Eu fico pensando que os irmãos, eles entendem que para Deus que vai 1000 anos com um dia, eu digo 1000 anos. Quando diz que é de dia e de noite, é porque não tem interrupção, é direto. E quando diz que para Deus que 1000 anos é um dia e de um dia é 1000 anos, é porque para Deus não existe conta. Não é que 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. É que não existe conta. É isso. Deus está fora do tempo. Está fora do tempo. Exatamente. É a mesma coisa dia e noite. Isso, dia e noite aqui, como você mesmo disse, não tem dia e noite no céu, então é ininterruptos. Eles estão adorando sem parar. Então a adoração no céu não para. E aí eu pergunto aos irmãos aqui que não gostam de adorar, né? Como chegar lá no céu, e aí, cara? Irmão, é adoração que não para, né? E ó, o que chama atenção, ó o que eles adoraram, ó, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o quê? Pertence o quê, irmãos? A salvação. Ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, só Jesus salva. Porque se eles podiam chegar lá e dizer assim, ó, ficamos na grande tribulação, passamos por grande tribulação, mas nós conseguimos, nós somos o cara, ó, passamos. Aqueles que subiram primeiro disseram assim, quero ver se vocês vão subir, duvidaram de nós, mas olha nós aqui. Eles podiam dizer, glória a nós, mas não, o que eles estão dizendo? A salvação pertence ao Cordeiro de Deus. Só o Cordeiro, não, a salvação não é pelas obras, é pela graça. E mesmo os que ficarem aqui, ainda a graça vai reinar. Tudo será pela graça, irmãos. A salvação pertence a Ele. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, o adoram dia e de noite no santuário. É aquele que está assentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Significa isso? Tabernáculo fala de comunhão. Então você vai adorar a Deus e Deus terá comunhão com você direto. Fala, irmão. Pergunta. Quando os atribulados estiverem na tribulação. Quando quem? Os atribulados. Eles não vão ter o Espírito Santo, então eles vão ter que forçar a consciência em si próprio. Então, aí que está. Alguns defendem que quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo também vai sair da terra, né? É uma... Porque ele compreende, né, do pecado do bem e do mal. Sim. Para isso ser muito mais difícil. Eu acredito que o Espírito Santo, mesmo que eles arrebate a igreja, eu acredito que ele ainda permanecerá na terra. Ele vai permanecer na terra. Mas vai ter salvação, né? Porque ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque se não for ele, quem é que vai salvar? Se com ele hoje a pessoa já não consegue, imagine sem ele. Então assim, alguns defendem que quando a igreja subir, ele também sobe. Mas eu acredito que ele vai atuar ainda na grande tribulação. Por isso que essas pessoas aqui vão ser salvas. Acho que não? Vai deixar o 144 mil. Hã? É o quê? Eu acho que é por isso que vai ter os 144 mil, igual do antigo. Porque antigamente ele não tinha o Espírito Santo. Como fala? Antes de Jesus subir, mas tem a passagem disso. Sim, mas acontece que agora nós estamos no Novo Testamento, no tempo da graça, e quem atua é o Espírito Santo. Então, as pessoas que foram salvas antes de Jesus, por mais que era outro tempo, mesmo assim, o Espírito Santo agia. Não como no Novo Testamento, mas ele sempre agiu, ele sempre existiu. Lembra de Davi? Quando Davi tocava a harpa e o espírito imundo saía de Saul, era o som da harpa que fazia isso? Quem era? Que estava sobre ele. Então ele sempre agiu. Então fica difícil crer que alguém é salvo sem a intervenção dele. Então eu acredito que ele vai continuar. Eu acredito. Agora, vai ser um trabalho limitado talvez? Sim.
mas que ele vai continuar agindo, ele vai, porque senão não há salvação. E esses que vão pregar na unção de quem? Entendeu? O homem não convence o outro. Exatamente. Então é isso, meus irmãos. Acabou, mas aqui tem uma promessa para nós, tá? Para finalizar, versículo 17: pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Não haverá mais sede, não haverá mais fome, vai ser só bênção, glória. Agora imagine você, irmão,